Bem-vindos à nossa prática de gratidão e yoga integral online, toda terça-feira ao vivo, das 8 às 9, pelo Zoom. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, contribuições voluntárias. Gratidão, Namastê, Hariom. Gratidão, namastê, bom dia. Vamos procurar sentar sobre os isquios, indicadores e polegares unidos em Yana Mudra, cresce a coluna para o céu. Respira profundamente, solta todos os pesos num suspiro. Umas 2 ou 3 vezes, inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, liberando emoção, liberando um suspiro, liberando, deixa sair o que tiver que sair. Leve toda a consciência para a região do seu coração. Nós não somos apenas um corpo, nem apenas uma cabeça. Nós temos um coração, nós sentimos. E como sentimos? Então, por isso, conectar com o seu coração e observe como a energia flui no chakra cardíaco. Anahata Chakra, o inviolado. Suavemente, vamos trazer as mãos em Padma Mudra, o Mudra de Lótus. Então, o Mudra de Lótus, a gente une os punhos, o dedão, o dedo mindinho, os demais dedos bem abertos como uma flor na frente do seu coração. É o Mudra de Lótus, representa a flor de lótus. E vamos vibrar o Om 3 vezes, expandindo de dentro para fora a energia do amor incondicional. Então, durante o Om, vamos entoar o Om 3 vezes. Durante o Om, vamos elevar a nossa flor para o universo, compartilhando toda a nossa sabedoria, nossa beleza, prosperidade, abundância, nossa inteligência, compartilhando com o universo. Então, vamos vibrar o Om 3 vezes. Inspira. Unindo a ponta dos dedos, agradeça por todo o amor que temos para compartilhar. E nos reconectando com a Terra, com a Mãe Terra, estamos precisando dar muito amor de volta para a Terra, porque a Terra nos dá tudo que a gente precisa. Então, nos reconectando com a Mãe Terra, vamos levar as mãos no chão, caminha com as mãos, estica a sua coluna. Estica a coluna, estica a coluna. Solta os pesos. E devagar apoia as mãos e vamos lá para o alto, para o céu. Inspira, estica. Solta o ar, abrindo os braços para trás, abrindo o seu coração. Ótimo. E vamos deitar. Então, deita de costas, estica o corpo todo no chão, alonga. Inspira, estica. E solta o ar, abraça os 2 joelhos. Faz um pequeno balanço lateral. Descansando a coluna, descansando a mente. E devagar, traz as mãos um pouco embaixo do quadril. Está chegando aí agora. Então, devagar, vamos fazer o movimento da bicicleta, estimulando. Toda questão emocional afeta a nossa digestão. E agora, inverte. Afeta até a escolha do nosso alimento. Quando a pessoa está muito ansiosa, está nervosa. Isso.
Então, purifica o aparelho digestivo. Ótimo. E devagar vai parando o movimento. Joelhos dobrados, pés no chão, mãos perto dos calcanhares. Contrai os glúteos e sobe o quadril. Você pode subir um pouquinho só, ou subir bastante, entrelaçar os dedos das mãos nas costas. Respiração livre, levando o peitoral na direção do queixo. Respira livremente na barriga. E a última respiração. Subiu na máxima. Devagar vai tirando os braços debaixo das costas, descendo vértebra após vértebra. Quando o quadril chegar no chão, abraça os joelhos nos ombros. E já vamos fazer um alongamento deitado, é bem mais fácil. Indicador e dedo médio, segura no hálux, no dedão, e vê se dá para esticar as pernas. Pode afastar os pés, que é mais fácil. Estica e afasta. Deixa o corpo respirar. Agora o desafio, aproxima os pés. Vê se consegue aproximar os pés com as pernas esticadas. E devagar, tira as mãos dos pés, traz as mãos atrás das pernas, gira um pouquinho os tornozelos. Sempre é bom trabalhar as juntas, gira o tornozelo para um lado e para o outro. E vê se você consegue balançar para sentar. Pode fazer umas 3 vezes ou mais. Procurando sentar, juntou a sola dos pés ali na frente, cresce a coluna, solta o ar, traz o tronco para frente. Se puder, você solta o corpo todo. Vai soltando as juntas, vai soltando toda a rigidez, sem tontura. Quem tiver tontura, não desce a cabeça. Devagar vem voltando e traz os calcanhares na direção do períneo, movimenta os joelhos para o chão. Abre o seu coração. Ótimo. E devagar, vai parando o movimento dos joelhos, indicador e dedo médio, segura no dedão do hálux, estica a perna direita para o lado e o braço esquerdo vai para o céu. Vê se consegue ficar com a mão no pé. Esticar o outro braço para o céu. Isso, uma mão na perna esticada. Perna direita. Isso, estou fazendo com a direita também. Esticou lá para o alto. Vê se abre o seu coração, sem tontura. Quem puder, olha para o alto. Estica bem o braço. Inspira, estica, quadril no chão. Solta o ar, traz o braço por cima da orelha, na direção, como se fosse tocar no pé, sem passar o braço na frente do rosto. Alongou, alongou na lateral. E na próxima inspiração, ergue o tronco, estica o braço lá para trás. Olha por cima do ombro. Vê se você consegue olhar para o seu dedão. Por cima do ombro. Abre as costas, abre o coração. Abriu tudo. Agora, na inspiração, estica os 2 braços para o céu, puxa para o alto. E vamos torcer para o mesmo lado, solta o ar, torce mais forte. Vê se a mão lá atrás chega na coxa. Olha lá para trás e agora faz careta. Faz careta. Aperta os olhos, arregala os olhos. Torceu para um lado.
Torceu na máxima, inspira e volta para o céu. Quem puder, olha lá para o alto. Retém o ar nos pulmões, 1, 2, 3, solta o ar, abre os braços para trás, massageia um pouquinho e volta a perna para a borboleta. Posição inicial, irriga. E, muito bem, quem não consegue descer o joelho, pode colocar as mãos lá atrás ou até sentar numa almofada. Indicador e dedo médio, segurou no dedão, agora estica a outra perna, agora a esquerda, e o braço oposto, o braço direito foi para o céu. Vê se você consegue olhar lá para o alto sem dor. Quem tiver glaucoma, dor de cabeça, pressão alta, não precisa olhar para o alto. Quem pode, olha lá para o céu na inspiração, estica, solta o ar, traz o braço por cima da orelha. Sem fechar o coração. A nossa ideia é abrir o coração. Na máxima, a mão chega lá no pé, não precisa dar máxima, vai do seu jeito, sem se machucar. Na inspiração, ergue o tronco, estica o braço lá para trás. Abre o seu coração. Se a mão não fica no pé, não tem problema, apoia por dentro da perna. Cresce o pescoço, olha por cima do ombro, lá para o dedão, enxergando além do nosso umbigo. E na inspiração, estica para o céu, puxa para o alto. E agora torce mais forte para o mesmo lado. E vê se a mão lá atrás vai na coxa, faz careta. Aperta os olhos, arregala os olhos, faz careta, movimenta a mandíbula, o maxilar. Torceu bem lá para trás. Na inspiração, volta para o céu. Inspira, cresceu para o céu. Se puder, olha lá para o alto. Retém o ar. 1, 2, 3. Solta o ar, abre os braços para trás. Massageia e volta para a borboleta. Isso. E daqui da borboleta, vê se a sua coluna ainda aguenta. Traz o joelho direito, chega o pé direito um pouco para frente. Vê se as duas mãos vão no seu pé direito. Vê se consegue esticar a sua perna. Barriga para dentro. Você primeiro cresce a coluna, o pescoço. Depois você vê se a perna estica. Isso. Esticou a perna enquanto pôde. Devagar dobra um pouquinho esse joelho. E a mão oposta segura pelo peito do pé pela lateral e a mão da perna apoia atrás do quadril, vai esticando a perna, abre o seu coração, vê se dá para você olhar lá para trás. Se você tiver nos isquios, você pode esticar o braço lá para trás. Isso. O outro joelho consegue descer, Marília? Já desceu quanto pôde? Isso. Ótimo. E vê se consegue olhar para o dedão lá atrás. Quem preferir ficar com a mão no chão, segurando a coluna, tudo bem. Mas quem puder esticou o braço, olhou lá para trás, abriu o seu coração, purificou o abdômen, aparelho digestivo. Solta o ar, vem voltando, estica essa perna no chão. Inspira, vamos para o céu. Barriga para dentro, solta o ar, flexiona lá na direção do pé. Isso, agora a perna está reta. Então, postura de diluição do ego, do egoísmo, barriga para dentro, vê se a cabeça vai na direção do joelho. Devagar apoia as mãos, inspira, vem subindo pela cabeça, leva os braços lá para o alto do céu. E soltou o ar, girou os braços para trás. Abre o seu coração.
Abriu o coração, a perna esticada, volta para o centro na borboleta. Ajeita o corpo todo no centro. E agora vamos trocar. O outro joelho, agora o esquerdo, subiu, chegou o pé lá na frente. Colocou as duas mãos no pé. E estica. Se você não alcança o seu pé, você pode usar uma cordinha, você pode segurar no tornozelo. Na pior das hipóteses, você pode segurar até atrás da coxa. Então, vai purificando o aparelho digestivo, crescendo a coluna para o céu. Abriu o coração, esticou, solta o ar, dobra um pouquinho a perna. Então, a mão oposta segura pelo peito do pé, pela lateral, a mão da perna vai torcendo, estica. Barriga para dentro, vai esticando a perna, vai abrindo o seu coração na direção da perna, isquios no chão, vê se consegue olhar lá para trás e vê se consegue esticar o braço lá para trás. Cresce o pescoço, olhou para o dedão lá atrás. Abriu quanto pôde as costas, abriu o coração, solta o ar devagar. Vem esticando a perna no chão. Inspira, vamos para o céu. E barriga para dentro, solta o ar, cresce toda a coluna para o pé. Isso. Vai puxando a barriga para dentro, trabalhando o controle do ego. Vai crescendo toda a sua coluna na direção do pé. Quando solta o ar, derrete. Apoia as mãos nas pernas, inspira, subiu pela cabeça, eleva os braços, puxa para o céu. E solta. Tira os braços para trás. Abre o coração. E a perna esticada, volta para a borboleta. Voltou para a borboleta, solta cotovelos, punhos, os ombros e as falanges, solta as dobrinhas dos dedos, solta tudo. E vamos subir os dois joelhos, pés um pouquinho ali na frente, apoia as mãos no chão, atrás do quadril, e subiu o quadril. Sem afundar dentro dos ombros, sobe o seu quadril, respira umas 3 ou 5 vezes. Excelente, como se fosse uma mesa, digamos assim. Isso, pode olhar lá para o alto, teto, crescendo o pescoço, e na última respiração subiu o quanto pôde, solta o ar, desceu, solta de novo os braços, cotovelos, os ombros, e vê se você se aguenta, família. E estamos trabalhando o elemento ar, que é conectado com o tato, o coração, nos conecta com o tato, nos conecta com o coração. Vê se você se aguenta. Joelhos dobrados, na mesma posição, uma mão lá atrás, e vê se dá para subir, esticar, sem bater na parede lá atrás, vê se dá para esticar e olhar para a mão lá atrás. Vê se você se aguenta, família. É importante você ter confiança no braço. Isso. O ideal é o ombro estar em cima do punho, para não machucar o punho. Isso. Respirou 3 ou 5 vezes. Desceu. Solta um pouco tudo. E vamos trocar. Trocou o braço. Apoiou e subiu. Estica. E respira de 3 a 5 respirações. Muito bom, turma. Abrindo a parte anterior do corpo, expandiu.
E quando terminar, solta os cotovelos, solta os ombros. Agora vamos levar os pés para trás. Vamos primeiro descansar um pouquinho a coluna. Joelhos no chão, quadril para cima, estica os braços. Descendo a corcundinha. Isso, desce a corcundinha e desce o quadril para os calcanhares. E devagar vamos para a postura do gato, que é uma postura que oxigena. Então, apoia as mãos, ergue o corpo e vamos para o gato. Então, na inspiração, cabeça sobe, a coluna desce, solta o ar. Cabeça desce, a coluna sobe. Na inspiração, cabeça sobe, coluna desce, solta o ar. Cabeça desce, coluna sobe. Vai no seu ritmo. Isso, levando flexibilidade para sua coluna vertebral, oxigenando, coordena o movimento do corpo com a respiração. Isso, então, trabalhando o coração, estamos trabalhando o elemento ar. Isso, mais um pouquinho no movimento do gato, Vidalasana ou Vidalasana. Excelente, turma. Capricha no movimento da coluna. Quem não puder descer a cabeça, não desce. E tá dando mais ou menos 1 minuto. Excelente. E o ciclo do gato termina quando você estiver sem ar, arredonda bem a sua coluna. Umbigo na coluna, juntou os pés, leva o quadril nos calcanhares. E quem precisar, faz um apoio para a cabeça. Eu que estou falando, sempre faço apoio para a cabeça, mas quem não precisa do apoio, pode levar a testa no chão, mãos perto dos pés. Acalma o seu coração. Ótimo. E devagar, desenrola a coluna. Vamos sentar nos calcanhares e subir o quadril. Como estamos trabalhando o coração, vamos para a postura do camelo, Ustrasana. Então, cuidado com a lombar. Então, quem tem... A gente pode começar com as mãos na lombar, abrindo o coração. Pode olhar para frente mesmo. Se tiver tudo muito bom, você pode experimentar o intermediário. Dobre os dedos dos pés, vê se as duas mãos vão nos calcanhares. Pode olhar para frente ou olhar para o teto. Agora, quem quiser, quem puder avançar, volta. Vê se consegue colocar o peito dos pés no chão. Contrai glúteos para proteger a sua coluna e vê de novo se você consegue colocar as mãos nos calcanhares. E quem puder agora na última, solta a cabeça, lá atrás. Isso, abriu bem o coração, devagar. Vem voltando, muito bom, massageia a lombar. Agora vamos aliviar a coluna. Mãos no chão, juntou os dois joelhos, juntou os pés, quadril nos calcanhares. Cresce a sua coluna, abre a parte anterior e vai descendo. Quem precisar do apoio para a cabeça, faça. Quem não precisa, testa no chão, mãos perto dos pés. Relaxa os ombros. Ótimo, relaxou bem a sua lombar. E devagar vamos deitar de barriga para baixo. Deitou de barriga para baixo.
Você já pode passar pela meia cobra, só para testar a sua lombar. Juntou os calcanhares, cotovelos embaixo dos ombros. Empurra o chão com a cabeça, com o cotovelo. Empurra o chão com os cotovelos, topo da cabeça para o céu. Ponta da língua no palato mole, olhar direcionado para a testa. Empurra o chão com os cotovelos, subir o topo da cabeça para o céu. E soltou o ar, vai abrindo os cotovelos, desce vértebra após vértebra, relaxa, solta as pernas. Na inspiração, ergue todo o corpo, leva os braços lá para trás, respira pelo nariz, solta o ar pela boca. Ou você olha para frente ou olha para o chão. Respira pelo nariz, solta o ar pela boca. 3 ou 5 vezes, contrai toda a musculatura do corpo. Abre o seu coração, ombros na direção dos pés. Subiu na máxima, solta o ar, desceu, relaxa os braços, bochecha no chão, solta o pescoço. Solta os ombros, solta o pescoço. Devagar, queixo ou testa no chão, juntou os pés, dobrou os dois joelhos. Cuidado, quem tem problema na lombar não precisa colocar as mãos nos pés. Quem pode, coloca as mãos, uma mão em cada pé, contrai glúteos e sobe os pés. Vê se você consegue subir seus joelhos também. Respira pelo nariz, solta o ar pela boca. Respira, respira e suspira. 5 vezes. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, libera emoção, desata os nós do coração. E na última respiração, deu a máxima. Soltou o ar, desceu. Juntou os pés, apoia as mãos e leva o quadril nos calcanhares. Relaxa a lombar. Quem precisa do apoio para a cabeça, faça, relaxa. Ótimo. E então, como a gente está trabalhando o coração, o elemento ar, o tato, os braços, vamos fazer um esforço, família. Só que a gente tem que tomar cuidado com a nossa lombar. A ideia seria a gente mergulhar na cobra. A gente estica os braços lá na frente, abre os dedos, dedo médio, aponta para. Eu vou mostrar primeiro. Você inspira, mergulha, chegou lá no alto, cheio de ar, solta o ar, quadril nos calcanhares. Vê se dá para fazer 5 ou 6 vezes. Você mergulha, cheio de ar, solta o ar, quadril nos calcanhares. Quem tem a lombar que não se aguenta, tem que fazer diferente. Aí você faz tipo gato, você finge que vai mergulhar e volta arredondando a coluna. Como se o quadril fosse tocar nos calcanhares. Então, são 2 opções. Ou você faz o hard, ou você tem que fazer esse terapêutico para lombar, tá? Então, quem tem problema na lombar não pode fazer o anterior. Tá? Então, só quem tem a lombar boa, também tem que ter os ombros bons, tá, gente? O ombro também tem que estar
para trabalhar musculatura. Vai devagar, sem pressa, família, para você não machucar seus ombros. E na última, fica na posição da cobra. Então, se amanhã alguém tiver dor no braço, já sabe que foi esse movimento. Cresce o pescoço, cuidado com a coluna. Os pés estão um pouquinho afastados, ponta da língua no palato mole. Vê se dá para crescer bem o pescoço. E o descanso, a gente vai para o cachorro. Então, devagar, vem dobrando os braços, descendo, dobrou os dedos dos pés, subiu o quadril, ajeita os pés, aproxima os pés, dobra um pouquinho os dois joelhos, no cachorro, só que com os joelhos dobrados, para aliviar a sua lombar. Imagina como se as costelas estão indo lá para as pernas. Solta a cabeça. E aqui vamos trabalhar as pernas. Uma dobra, outra estica. Estica as duas pernas, umbigo na coluna, solta o cabeção. Empurra. E o pé direito vai lá para o alto, para o céu. E traz o pé direito lá na frente, entre as mãos. Postura do corredor. Afasta o pé de trás para descer o quadril. Você pode olhar para frente ou olhar para o chão. Postura do corredor. E do corredor, vamos abrir o nosso coração no guerreiro. Guerreiro 1. Traz o pé de trás um pouquinho para frente. Inspire, empurra o chão com o pé, subiu. Traz as mãos em Kali Mudra, o joelho da frente um pouquinho dobrado. O quadril está virado na direção do joelho da frente. Bom, espero que está todo mundo com o quadril ajustado para frente. Respira, conecta com o seu coração, com o seu guerreiro, a sua guerreira. Inspira, esticou tudo. E agora vamos voltar para o cachorro. Solta o ar. Desce as mãos no chão e o pé da frente vai para trás. Alinha tudo no guerreiro, no cachorro, perdão. No cachorro. Tira o peso dos ombros. Agora o outro pé, o esquerdo, foi para o céu. E faz a transição desse pé lá na frente. A perna de trás estica lá para trás, ponta dos dedos no chão. Imagina como se você fosse sair correndo. Pé de trás, traz um pouquinho para frente, e empurra o chão com o pé da frente e subiu no guerreiro, guerreiro 1. Pé de trás está um pouquinho virado. Vai respirando, se conecta com o seu coração, seu guerreiro, sua guerreira, a força, a sabedoria, coragem. Então, inspira, estica e devagar vamos juntar os dois pés. O pé de trás vem para frente, juntou os pés, solta um pouquinho os braços, solta tudo. E agora lateralidade. Afastou os dois pés. Pés paralelos.
E vamos, guerreiro 2. Inspirou, abriu os dois braços, relaxa os ombros. Então, vocês vão com o direito, eu vou com o pé direito também. O pé direito virou completamente para fora, dobrou o joelho, quadril aberto para a lateral e gira o queixo para olhar para o dedo médio da mão direita. Vai abrindo as costas, relaxando os ombros. Concentra o olhar na unha, o dedo médio. E vamos agora para o triângulo. Inspira, estica a perna. Solta o ar a longo tronco para aquela lateral. Apoia uma mão na perna, outra mão para o céu. Isso. Cresce a cervical, pescoço. Ou você olha para o dedão da mão lá do alto, ou olha para o dedão do pé. Em todos os casos, você cresce o pescoço. Abre bem o seu coração. Quadril, puxa a barriga um pouquinho para dentro. Trikonasana, postura do triângulo. Na inspiração, subiu. Soltou o ar, desceu os braços e virou o pé reto. Solta um pouquinho os ombros. E vamos para o outro lado. Inspirou, abriu os dois braços. O esquerdo, o outro pé, virou completamente para fora, junto com o joelho. Cresce o pescoço, olha por cima do ombro, na direção do dedo médio da mão esquerda. Concentra o olhar, abre as costas, abre o coração, relaxa os ombros. Vamos para o triângulo, Trikonasana. Inspira, estica a perna, solta o ar a longo tronco para a lateral, apoiou a mão na perna, outra mão para o céu. Cresce o pescoço, quem olhou para o pé, repete, quem olhou para o dedão da mão lá do alto, repete. Abrindo o seu quadril. Ótimo, abriu bem o quadril. Na trindade, essa semana a gente está trabalhando a energia da conservação do universo. Está ligada à energia do amor. O amor que conserva as coisas maravilhosas que existem no planeta. Na inspiração, subiu. Soltou o ar, desceu os braços, virou o pé reto. Solta os ombros. E quem puder pular, pula e aproxima os pés. Ah, foi tão bom a gente fazer aquela aeróbica na segunda. Vamos dar uns pulinhos, turma? Família, quem não pode pular, não pula. Quem tem problema na coluna, adapta, faz assim. Ó, foi uma aluna que me ensinou isso. Quem não pode pular. Agora, quem pode pular, faz polichinelo. Isso, aeróbica para o coração, família. O coração precisa de um movimento. Pular também é muito bom para os ossos. Excelente! Muito bem. E vamos parar um pouquinho. E vamos parar no equilíbrio. Vamos acalmar esse coração, esse bate-pum todo aí na árvore. Então, vai acalmando o coração. Árvore pequena, árvore média ou árvore mais alta. Abre o joelho, abre o quadril, mantém. Olhando para frente, equilíbrio. Lembrando que equilíbrio é físico, mental e emocional.
Então, toda aquela pulação, descansa na árvore, olhos bem abertos, conectando terra com o céu. Inspiração. Subiu na máxima, autocontrole, solta o ar bem descendo, traz o joelho, pousou um pé do lado do outro, relaxa o corpo, alinha tudo no centro. Vamos trocar árvore pequena, média ou a mais alta. Mantenha a posição, os olhos bem abertos. Respiração livre. Ótimo, inspirou, deu a máxima, soltou o ar bem descendo, trouxe o joelho, pousou, solta tudo. Muito bom! Soltou as pernas, afastou um pouquinho os pés e já indo para o chão, inspira, cresce a coluna, barriga para dentro, solta o ar, cresce toda a coluna para o chão, os pés estão um pouquinho afastados. Traz as mãos atrás das pernas, puxa o corpo entre os dois joelhos, solta o pescoço. Soltou tudo. E devagar apoia as mãos, desce os dois joelhos no chão, juntou os pés, afasta um pouco os dois joelhos. E devagar apoiou as mãos lá perto dos pés e vê se dá para você subir o seu quadril. E aqui soltar a cabeça. Então, os pés estão unidos, os joelhos afastados. Isso, abre bem as costas, abre o peitoral. Essa postura, às vezes, puxa até as coxas, muito bom. Depois da máxima, vem voltando o quadril nos calcanhares. E estica o tronco e desce o tronco entre os dois joelhos. Agora a postura da criança. Pés unidos, joelhos afastados. Afasta um pouquinho os braços, vê se o coração vai no chão. Quem está com a bochecha no chão, troca o lado do rosto que está no chão. E devagar vamos esticar o corpo. E girar, deitar de costas, barriga para cima. Vai ficar isso.
Então, deitou de costas, barriga para cima. E sacode os pés, sacode as mãos. Sacudiu tudo para o céu, solta os joelhos. Abraçou os joelhos. Abre o braço esquerdo para o lado, na altura do ombro. Desce os dois joelhos para o lado direito. O braço direito empurra os joelhos para o chão e a cabeça vai para o lado esquerdo. Soltou o ar, torceu. Inspira, volta para o centro. Troca os braços, desce os dois joelhos para o outro lado. Soltou o ar, torceu. Inspira, volta para o centro. E a invertida. Cada um escolhe a sua invertida. Uma que seria muito boa para complementar a nossa prática de hoje seria a postura da roda, mas nem todo mundo consegue fazer. Que é aquela que você dobra os dois joelhos, apoia as mãos e sobe o quadril. Isso. Ah, muito bem. Isso, Lia. Muito bem, pessoal que está fazendo sarvangasana. Isso. Quem não conseguiu fazer a roda, tudo bem. Isso. Então, quem fez a roda, quando descer, abraça os joelhos nos ombros. Quem é já vem, né, Tissu? Tá quase na hora dela passear, tá esperando, né, Tissu? Quem é já vem, Tissu. Pera, pera, pera. Isso. Tá feliz, Tissu? Isso, muito bom. Quem está em Sarvangasana vem descendo devagar. Isso. E quem estava em Sarvangasana complementa no peixe. Bom, tapete compartilhado. Tissu, ela não pode ver um tapete. Meu Deus, já vai, a neném está chegando. Vai lá para fora, vai. Espera lá fora, vai. Então, fez o peixe, isso. Isso. E quando você terminar o peixe, vai descendo, estica todo o corpo no chão. E vai entrando em Shavasana, postura do cadáver. Respira profundamente, solta o ar, entregando todos os pesos para a terra, para a Mãe Terra. Sinta-se leve, muito leve. Está soltando dos pés até a cabeça. Solte todos os pesos das costas. Solta o ar, solta os pesos da cabeça. Relaxa a testa, o maxilar. Solta todos os pesos do coração.
Imagine no centro do seu peito uma linda flor, como o botão de uma flor se abrindo. Você respira e o botão da flor se abre numa linda flor. Sinta no centro do seu peito uma linda flor se abrindo a cada respiração. A flor se abre mais e mais. Sinta sua flor bem aberta no centro do seu peito, irradiando por todo o seu ser a luz rosa do amor incondicional. Todo o seu ser vibrando na luz rosa do amor incondicional. Amando cada célula do seu ser, amando cada órgão, amando, perdoando, aceitando. Sinta todo o seu ser vibrando, emanando a luz rosa do amor incondicional. Todo o seu ser emanando amor. Faça uma respiração profunda, sentindo o seu ser vibrando amor. Faça uma respiração profunda. Movimenta os dedos dos pés, sente a saliva, dá um belo sorriso, vai se tocando, amando cada parte do nosso ser. E vai espreguiçando, agradecendo por mais um dia, se sentindo abençoado. E no seu momento, gira o corpo para o lado direito, se sentindo acolhido pela Mãe Divina, no colo da Mãe, protegido, amado, amparado. E de lado, apoia as mãos para poder sentar a coluna o mais ereta possível. Então, palma das mãos abertas, relaxa os braços, coluna reta, um leve sorriso.
Lembrando que somos muito abençoados. Vamos trazer as mãos em Padma Mudra e vamos vibrar Om Mani Padme Hum, uma vez o mantra completo e no final, uma vez o Om. Durante o Om, a gente oferece a nossa flor, nosso amor, a nossa beleza, prosperidade e abundância. A gente compartilha com o universo. Então, vamos. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Imprimindo a ponta dos dedos como o botão de uma flor, agradeça por todo o amor que temos para compartilhar. Gratidão, gratidão, gratidão. E cada um no seu momento, abrindo bem os braços. Amor, amor, amor. E se dando um belo abraço, família. Muito amor próprio, amor por todos os seres e amor pela Mãe Natureza.